Olá a todos, sejam mais uma vez bem-vindos ao canal Onda Espírita. Meu nome é Glenda e esse é mais um vídeo do estudo do livro Cartas de uma Morta, livro psicografado por Chico Xavier pelo espírito de sua mãe, a Maria João de Deus. Hoje nós vamos falar dos capítulos 81, 82 e 83. Se você está chegando agora, acesse a nossa playlist, que lá você consegue ver todos os vídeos desde o início desse livro e acompanhar na ordem correta, tá bom? Então vamos lá. Para quem já nos acompanha, sabe que nesse livro a Maria João de Deus está contando todas as suas impressões, tudo que ela passou, tudo que ela está aprendendo desde que ela desencarnou, né? Então, no mundo espiritual. Então, ela está nos trazendo justamente quais são as impressões dela. E é nesse momento, ela, como a gente já viu também um pouco no vídeo anterior, ela está falando sobre como as pessoas chegam no mundo espiritual, às vezes com concepções que tinham quando elas estavam encarnadas, né? Então, as visões decorrentes de várias realidades, de religiões diferentes. E o que isso acontece quando esses espíritos chegam no mundo espiritual e vão vivenciar uma realidade diferente? A realidade de que a vida continua e muito próximo ao que era aqui quando estavam encarnados, né? Então, todas as suas visões, em tudo que acreditavam, continua. Todas as suas características também que estavam encarnados continua muito próxima, porque o espírito é um só. Como o Leandro falou no vídeo anterior, ninguém vira santo quando desencarna, né? Então, tudo que você carrega de características, tanto positivas quanto negativas, isso vai continuar no mundo espiritual também, né? Que é a continuação da vida, né? A vida após a vida. E ela começa falando, então, no capítulo 81, que através dessas palavras reconhecereis como se faz precisa a difusão das verdades espiritualistas no mundo. Só elas servem de base a todos os edifícios religiosos, escoimando a mente de fardos perigosos. Então ela fala que é extremamente importante conhecer as verdades espiritualistas. E aqui vejam, ela não está falando de nenhuma religião específica, nem da doutrina espírita. Ela está falando de espiritualismo. O espiritualismo, já na introdução do Livro dos Espíritos, então os espíritos nos falam que o espiritualismo é o oposto ao materialismo. Então, qualquer crença que seja diferente do materialismo, que é acreditar em só aquilo que nós vemos aqui na Terra, que nós temos como conhecimento aqui na Terra, é espiritualismo, né? E a doutrina espírita? A doutrina espírita é uma doutrina que tem como princípio as relações do mundo material com os espíritos. Então, é uma doutrina espiritualista, mas existem várias religiões que adotam o espiritualismo. Então, ela vem aqui já, primeiramente, nos falar que é importante a gente conhecer não só o que tem aqui no mundo material, mas pelo menos sabermos, entendermos que existe algo além disso, que somos espíritos, né? Que tem algo além desse mundo material e dessa vida corporal. E ela continua falando até da experiência dela, porque ela foi aqui na última encarnação católica e ela era bem praticante, ela ia à igreja, ela ensinava isso dentro da casa dela, aos filhos dela, então ela praticava bastante o catolicismo. E ela fala assim: habituada a acatar incondicionalmente os ensinamentos da igreja, mantinha também as minhas vacilações quanto à crença nas existências passadas. Uma coisa que eu achei interessante aqui é que ela fala que ela estava habituada a acatar incondicionalmente os ensinamentos da igreja. E isso
é uma coisa que não é só questão do catolicismo, nem de nenhuma religião específica. Porque nós precisamos ter senso crítico das coisas, em qualquer situação. E também da doutrina espírita. Tudo o que você ler, o que você escutar, o que você vê por aí na internet ou em qualquer outro lugar, um orador falando, alguém falando de alguma coisa, tudo tem que passar pelo nosso senso crítico. Nós não podemos, que nem ela fala aqui, acatar incondicionalmente a nada. A gente precisa ver aquela informação, ver o que a gente já tem de base sobre aquilo e passar pelo nosso crivo da razão, pelo nosso senso crítico, para ver se eu vou acatar aquela informação ou não, se ela serve para mim ou não. Então isso para tudo, para todas as doutrinas, todas as religiões, inclusive a doutrina espírita. E ela continua aqui, que é uma coisa interessante. Por que não me lembrava delas, já que não possuía mais o corpo terreno? Ela tá falando das vidas passadas. Então, já que, tudo bem, ela era católica na Terra, mas ela chegou já na espiritualidade, ela já estava sabendo que continua a vida ali no plano espiritual. Mas e por que então ela não lembrava de nada? Nada que aconteceu antes da última existência terrena, né? Ela ficou nessa dúvida. Já que a morte me havia arrebatado dos planos materiais, era natural que não tivesse justificativa aquele esquecimento. Então, ela estava ali intrigada porque ela ainda não se lembrava de nada. Entretanto, todos os mentores espirituais que nos dirigiam discorriam sobre o nosso pretérito longínquo. Então, ela já sabia que ela tinha tido outras existências, e muitas outras existências. Então, ela fala aqui do pretérito longínquo. Falavam dos compromissos a resgatar, das dívidas penosas, das lutas necessárias ao nosso desenvolvimento, que é tudo aquilo que a gente já ouve, principalmente dentro da doutrina espírita, que nós já tivemos muitas encarnações, que nós muito provavelmente temos muitas questões a resgatar, dívidas, ela fala aqui de dívidas penosas, né? Mas também temos muitas experiências positivas que nos fizeram evoluir, que por isso que nós estamos aqui hoje, né? Mas ela continua ainda com essa dúvida, porque que ela ainda não se lembrava das vidas anteriores. Então ela procurou um dos mentores lá de onde ela estava para explicar para ela, então, por que ela ainda não lembrava. E um desses mestres, um desses mentores falou para ela assim: a descrença e a hesitação de que vos achais possuída é ainda questão das ideias reflexas, das quais só o tempo, aliado ao bom desejo, vos poderá despojar. A vossa mente é quase a mesma que no mundo vos caracterizava. O que ele estava falando aqui é que ela ainda tinha bastante a impressão da última encarnação. Então, ela ainda estava com as ideias que ela tinha quando encarnada, né? Ele continua assim: é preciso meditar muito sobre esta condição, porque as impressões que trouxestes podem perdurar por longo tempo, caso não desejeis com sinceridade evitar essa ignorância e cegueira espirituais. Bom, o que eu refleti sobre isso é que ele quis dizer mais ou menos assim: abre a sua mente, então você precisa se despojar, que ele fala aqui, né? Então, se libertar de todas essas crenças que você tinha para aprender coisas novas. Então, se você realmente quiser aprender coisas novas, aí você vai conseguir também se lembrar, né, o que aconteceu no passado. E ela continua: solicitei a sua assistência e auxílio, ao que ele prometeu coadjuvar no mesmo instante, a fim de me certificar quanto à realidade das existências transcorridas. Então, sim, ela estava disposta. Ela queria saber já o que aconteceu nas existências pregressas, né? Então, o mentor foi auxiliá-la
Ele se colocou com as mãos sobre a fronte dela, numa posição de magnetizador, né? E ela fala o que ela sentiu. Então, a princípio, senti a sensação de abalo, mas sem o mais leve traço de sono ou de inconsciência, experimentando antes um extraordinário aumento de lucidez e observando maior agudeza de percepções. Então, os sentidos dela ficaram mais apurados para ela conseguir perceber o que aconteceu nas existências anteriores. Ela continua assim: comecei então a ver, não exteriormente, mas em meu íntimo, uma série de coisas e de acontecimentos a que me sentia indissoluvelmente ligada sem o saber. Vi seres aos quais me pressentia jungido por inquebrantáveis algemas, e lhes ouvia a voz terrível ou acariciadora. Eu ia compreendendo todos esses fatos que se sucediam uns aos outros. Bom, respondendo um pouco, refletindo um pouco naquela pergunta que ela fez no capítulo anterior, por que então ela ainda não tinha tido a lembrança das experiências anteriores? O que ela coloca aqui, que ela foi, então, com a ajuda do mentor se lembrando, mas a gente tem muita ansiedade de saber tudo, a gente quer saber tudo, mas será que nós estamos preparados para lembrar de tudo? Né? Até aqui encarnado, né? A gente tem curiosidade de saber nossas existências anteriores. Mas será que vai nos fazer bem? Será que a gente está preparado? Porque a gente vai lidar com dores. Não são só coisas boas, a gente vai lidar com coisas boas e com coisas ruins, com sofrimentos também. Haja vista a nossa experiência atual. Vamos pegar nossa experiência atual, né? Nossa existência, só esse momento que nós estamos aqui na Terra. Não tem algumas coisas que você fez no passado, pode ser um passado recente ou não tão recente, quando você era criança ou quando você era adolescente ou no começo da vida adulta, que você fala assim, nossa, se eu soubesse naquela época o que eu sei hoje, eu não faria desse jeito? Se dessa encarnação a gente já sabe que aprendemos mais do que quando éramos mais jovens, imagina nas existências anteriores, né? Então, muita coisa a gente pode não estar preparado para ver. Porque nós, graças a Deus, evoluímos. Nós estamos numa crescente de evolução. Nós evoluímos. Então, hoje nós somos melhores do que fomos ontem. Hoje nós somos melhores do que fomos quando éramos mais jovens, 10 anos atrás, vamos colocar assim. Com certeza nós somos melhores, nós aprendemos coisas novas. E imaginem 10 existências anteriores. Então a gente pode olhar uma coisa que nós fizemos numa existência anterior e será que a gente está preparado para saber? Né? Então hoje nós vivemos com aquilo que nós já evoluímos. Graças a Deus, nós já evoluímos. Nós ainda temos defeitos? Temos, mas a gente já evoluiu muito. Então, é essa reflexão que a Maria João de Deus traz aqui. E ela, como já está numa situação um pouquinho já melhor, o mentor deixa ela ver algumas coisas, né? E olha o último parágrafo que ela fala aqui pra gente. Se vi algo nesses panoramas retrospectivos que me trouxe gratos prazeres ao coração, também enxerguei misérias de minha alma necessitada de esclarecimento e redenção. Tá vendo? Então ela viu coisas boas e também ela viu coisas ruins, misérias, que ela fala aqui. E se não é possível relatar todas as visões daqueles minutos em que me coloquei sob o império da excitação vibratória provocada pela bondade do meu guia com os seus poderosos fluidos, posso dizer-vos de uma cena tocante eternamente gravada em meu espírito. E qual é essa cena? Eu vou deixar para o próximo vídeo.
Só fazendo uma brincadeira, mas para não dar spoiler, né? Nós vamos parar aqui, que é o fim desse capítulo. E no próximo capítulo, então, ela vai continuar contando essas experiências. As experiências que ela teve em outras vidas. Então, fiquem com a gente. Temos vídeos novos todas as terças e sextas. Então, o próximo vídeo será na sexta-feira. E a gente vai continuar sabendo o que aconteceu, então, o que a Maria João de Deus viu relacionado à vida dela. Espero que tenham gostado de mais esse vídeo, curtam o vídeo, deixem os seus comentários, as suas impressões e fiquem conosco, todas terças e sextas, então, vídeos novos sobre esse livro e também temos o estudo do livro Transição Planetária aos sábados. Muito obrigada pela atenção de vocês. Fiquem com Deus e até a próxima.